A paz do Senhor, queridos, queridas. O meu nome é Josué e eu estou aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus. O texto sagrado em que nós estamos para analisar é o capítulo 4 do livro de João, onde fala acerca da mulher samaritana. O versículo 1 começa assim: quando os judeus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, o Senhor Jesus deixou a Galiléia e foi para Samaria. Chegando a uma cidade chamada Sica, ele assentou-se junto à fonte, aguardando alguém ir ali pegar água. Enquanto ele aguardava, chegou uma mulher. E a mulher foi pegar água. E o Senhor Jesus Cristo falou: dá-me de beber. E a mulher estranhou aquele pedido e falou para o Senhor Jesus: como, sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, a te dar água? E o Senhor Jesus Cristo falou: se tu soubessem quem fala contigo, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Ora, um homem que estava ali na fonte, sentado, pedindo água para a mulher, e de repente oferece água viva. Ora, aquela mulher levou na ironia: como que tu não tem corda, tu não tem com que tirar a água e está me oferecendo água viva? Então, o Senhor Jesus Cristo, lidando com aquela mulher e sabendo que a mulher não conhecia ele, falou para ela que qualquer que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque ele fará uma fonte que jorre para a vida eterna. A mulher olha para o Senhor Jesus e fala: tu não tem com que tirar, e como tem água da vida, água que faça jorrar para a vida eterna. Dá-me dessa água para que eu não volte aqui mais para tirar água. Mas tudo isso aí a mulher estava levando na ironia, porque para aquela mulher, quem estava diante dela ali era um andarilho, alguém que ela não conhecia, alguém que não tinha nem uma caneca e nem uma corda para tirar água. Como, pois, iria dar água viva? Como, pois, iria dar água que fosse jorrar, uma fonte que fosse jorrar para a vida eterna? Então ela estava levando tudo na ironia. Mas aí o Senhor Jesus Cristo, ele muda a conversa totalmente de rumo. O Senhor Jesus Cristo fala: vai, busca teu marido e vem cá. Ora, se a mulher já estava achando estranha a conversa com aquele andarilho, que não tinha com que tirar água, e que lhe estava oferecendo água viva, fonte que jorrava para a vida eterna, ela achou por melhor dizer: não tenho marido. Ela deveria estar pensando: olha, se eu chego diante do marido e falo para ele que um homem na fonte mandou chamar ele e quer falar com ele e comigo, ele não vai deixar os seus afazeres, não vai deixar o seu trabalho para ir dar ouvido a um andarilho que está sentado na fonte.
ela achou uma desculpa. A desculpa que ela achou para falar foi: não tenho marido. O Senhor Jesus Cristo olha para a mulher e fala: disseste bem, não tenho marido. Queridos, todo evangelista, ele tem um momento em que o Senhor Jesus Cristo fala direto com ele, dá-lhe a palavra certa, fazer as coisas certas no momento certo. Quando o Senhor Jesus mudou a conversa de rumo e falou: vai buscar o teu marido e vem cá, o que tinha de acordo aquela conversa da água para buscar o teu marido? Não tinha nada. O Senhor Jesus Cristo mudou de rumo a conversa. Mas era exatamente aquilo que precisava para dar continuidade àquele diálogo entre o Senhor Jesus e a mulher, que para a mulher não era o Senhor Jesus Cristo, era apenas um andarilho com sede na beira de uma fonte que não tinha nem corda e nem vasilha para tirar água. Mas o Senhor Jesus Cristo vai e fala: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher dá-lhe a desculpa: não tenho marido. E o Senhor Jesus Cristo fala: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que tu tens agora não é teu marido. Quando o Senhor Jesus falou isso, alguma coisa já tocou na mulher. A mulher que estava vendo Jesus, estava vendo aquele homem ali como um andarilho sedento que não tinha com que tirar água e estava lhe oferecendo água viva, se ele não tinha nem com que tirar água. Era daquele jeito que ela estava vendo aquele andarilho. Ela olhou para Jesus e falou: vejo que és profeta. Ora, de repente ela viu algo maravilhoso naquele andarilho. Vejo que é profeta. Quando ela falou: vejo que és profeta, ela, duas coisas ela tinha dentro de si. Ela tinha uma pergunta e ela tinha uma certeza. Ora, a pergunta: os judeus falam que é em Jerusalém que deve adorar. Nós falamos que é neste monte que se deve adorar. Aonde se deve adorar? E o Senhor Jesus Cristo fala: mulher, vocês adoram o que vocês não sabem, e nós adoramos o que nós sabemos. Virá tempo, e o tempo é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo falando que não é no monte, não é em Jerusalém, não é em São Paulo, não é na Alemanha, não é na China. Os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai não está preocupado com o lugar. O Pai está preocupado com os verdadeiros adoradores, para que adore a Ele em espírito e em verdade. Aí ela fez a pergunta e o Senhor Jesus Cristo respondeu. A outra era uma certeza que ela tinha. Ela falou: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ensinará todas as coisas. Aí o Senhor Jesus Cristo fala: sou eu que falo contigo. Queridos, olha, o Senhor Jesus Cristo faz as coisas
no momento certo. O evangelista, ele faz as coisas guiado pelo Espírito de Deus. Ele não faz as coisas apavorado, de qualquer jeito. Quando o seu Jesus Cristo foi naquela fonte, ficou sentado na fonte, esperando que aquela mulher fosse pegar água. Ora, diz o texto bíblico que ali era exatamente a 6ª hora do dia. A 6ª hora do dia quer dizer, era meio-dia. Meio-dia, geralmente, o sol está muito quente e não é hora de ir buscar água na fonte. Hora de buscar água na fonte seria ou pela manhã ou no período da tarde, quando o sol estiver bem manso e não o sol quente. Mas aquela mulher foi exatamente naquele momento, porque não sabemos os problemas. Quando o seu Jesus Cristo falou para ela, ora, você teve 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu marido. Aquela mulher era uma mulher experiente, era uma mulher vivida. Uma mulher, uma pessoa que teve 5 casamentos, referindo ali a questão da mulher. 5 casamentos traz uma bagagem de vida boa e ruim. Olha, o que aconteceu com esses 5 maridos? Será que o primeiro deixou? Será que algum deles, o segundo ou o terceiro, foi morto, alguém assassinou? Será que um deles foi morto em guerra? Quantos filhos aquela mulher cuidava, aquela mulher criava? Então é uma mulher que tinha muita experiência. Não era uma mulher que seria levada em conversa de um andarilho na beira de uma fonte oferecendo água da vida, água viva, água que jorre, uma fonte que jorre para a vida eterna, sendo que não tinha nenhuma caneca para tirar água. Aquela mulher não iria acreditar nessas coisas. Mas quando o Senhor Jesus falou, tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido? Aquela mulher então viu que o seu Jesus Cristo era profeta, não era um andarilho, simplesmente. Ela então aproveitou para fazer a pergunta e dizer também a certeza que ela tinha. Ou seja, era alguém que estava esperando o Messias, alguém que estava aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ela apenas não iria ser levada por conversa de um andarilho dizendo que era o Messias. Ah, eu sou o Messias. Outro diz eu sou o Messias, outro dia eu sou o Messias, e ela iria acreditar pela experiência de vida que ela tinha, ela não iria acreditar. Mas quando ela percebeu que aquele homem era profeta, ela não perdeu tempo. A preocupação que ela tinha com a adoração e a certeza que ela tinha da vinda do Messias fez ela prolongar a conversa com aquele andarilho que ela via naquele momento que era profeta. Observamos aqui um detalhe muito importante. Ela falou, eu vejo. Primeiro ela falou, eu vejo que és profeta. Alguma coisa tocou naquela mulher avisando que aquele ali era um profeta. Ela não perdeu tempo, já procurou saber do lugar de adoração, já procurou saber como fazia para adorar ao Senhor. E enquanto eles estavam conversando, chegaram os discípulos do Senhor Jesus. Os discípulos que haviam ido à cidade comprar pão, quando chegaram, ficaram maravilhados de ver o seu Jesus conversando com uma mulher. Ora, os discípulos também tinham aquele pensamento que
o judeu não deveria conversar com uma mulher samaritana. Eles se maravilharam e ficaram calados, só observando. O Senhor Jesus Cristo estava dando também uma lição para eles e eles estavam observando. Não existe obstáculo para quem é evangelista. Não existe cor de pele, não existe macho ou fêmea, não existe nacionalidade, não existe porque é criança ou porque é velho, não. O evangelista recebe a missão do Senhor de pregar para todo mundo e não deixar que os obstáculos que é imposto pela sociedade venham atrapalhar o seu trabalho de evangelista. Então ali os discípulos viram o Senhor Jesus conversando com aquela mulher, ficaram maravilhados, né? Não perguntaram nada, mas observaram como o Senhor Jesus Cristo estava fazendo. Aquela mulher, aproveitando a ocasião, deixou o cântaro ali na fonte e foi até a cidade falar para os homens que encontrou na fonte um homem que disse tudo aquilo que ela tinha feito. Por acaso aquele não seria o Messias? Ora, os homens daquela cidade, a população, saíram para ir à fonte. E ao chegar à fonte, viram o Senhor Jesus Cristo, viram alguma coisa que o Senhor Jesus Cristo fez em favor deles, e eles pediram, rogaram ao Senhor Jesus para que o Senhor Jesus fossem e ficassem com ele. E diz o texto sagrado que o Senhor Jesus Cristo foi e ficou 2 dias com ele. A gente observando, queridos, 2 dias. Qual cidade que não gostaria de receber a visita do Senhor Jesus durante 2 dias? Ora, sendo o Senhor Jesus Cristo evangelista, que veio para evangelizar, sabendo do que precisava fazer, tendo ele uma comida melhor do que o pão, como ele falou para os discípulos, uma comida eu tenho para comer, e a comida era fazer a vontade do Pai que lhe enviou, o Senhor Jesus Cristo não iria perder tempo, ficando 2 dias naquela cidade. Durante 2 dias, irmãos, se tinha endemoniados, o Senhor Jesus Cristo expulsou. Se tinha enfermos, claro que tinha, o Senhor Jesus Cristo curou. O Senhor Jesus Cristo ensinou a palavra, as palavras da salvação que aquele povo precisava, palavras que a mulher tinha falado para o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que quando o Messias vier, dirá tudo o que nós precisamos. Então aqueles 2 dias foi suficiente para o Senhor Jesus Cristo curar, para o Senhor Jesus Cristo expulsar demônio, para o Senhor Jesus Cristo fazer coisas gloriosas, paralítico, todos que precisavam. O Senhor Jesus Cristo ficou 2 dias na cidade de Sicar. E os homens então falaram depois para aquela mulher: ora, mulher, nós cremos não somente porque tu falaste, mas cremos porque nós temos visto e ouvido que este realmente é o Messias. Esse é o Filho de Deus. Ora, queridos, o que parecia uma simples conversa de um andarilho junto à fonte, que não tinha com que pegar água, nem uma caneca, nem uma corda, e de uma mulher
samaritana, que achava, que ficou admirada quando o judeu pediu de beber, daquela conversa se transformou, se mudou, levou salvação para aquela mulher, mas não somente para aquela mulher, levou salvação para toda aquela cidade. O evangelista, ele nunca se dá por cansado. O Senhor Jesus Cristo na canseira, porque quando ele sentou à beira daquela fonte, é porque ele estava cansado. E ali cansado, ele esperou aquela mulher chegar para que ele pudesse fazer o trabalho que Deus tinha determinado para que ele fizesse. Querido, que Deus abençoe a todos, que a bênção de Deus seja com todo o seu povo em toda a terra. Grande Deus, eu te agradeço, Senhor, pelos momentos que tu tens nos concedido. Perdoa todos os nossos pecados, palavras, pensamentos, obras, Senhor, que não tem sido para o teu agrado, perdoe o teu povo. Abençoa, meu Deus, o pão do teu povo. Abençoa a água do teu povo. Dê saúde, Senhor, para o teu povo. Faça, Senhor, com que aqueles que não conhecem a tua palavra tenham um encontro contigo. Assim, Senhor, como aquela mulher teve a felicidade de encontrar contigo ali naquela fonte. Senhor, marque na vida de cada um aquilo, Senhor, que tu podes e tu queres fazer. Que Deus, ó Deus, meu Pai, abençoe todo o teu povo. Amém, Senhor.